a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém. Deus abençoe a todos. E feliz sábado. No livro de Atos, no capítulo 16, no verso 13, diz o seguinte: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, num sábado, não é o sermão, certo? Atos 16, verso 13. No sábado, eles foram para uma terra onde não havia sinagoga judaica. E esse verso é interessante também por dois motivos. Porque Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele não era judeu, e ele estava aqui no meio do povo da igreja. Ele guardava também o sábado. Certo? E aqui eles acharam um lugar de oração, ou seja, um lugar tranquilo onde eles pudessem adorar a Deus no dia de sábado. E aí me lembra esse lugar aqui, né? Aqui só não está melhor, e também não poderia, né, por conta da parede, para também nos abrigar por conta da chuva, né? Mas estaria melhor ainda se fosse tudo realmente aberto, né? Sentir também mais um pouco o clima da natureza, as árvores e as pessoas na rua também, para dar testemunho, né, desse momento, né? Adorar ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ver o que é que Deus tem para nós hoje. Todos acharam? Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, louvado e agradecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos entre irmãos para cultuarmos, Senhor, o teu santo nome, para te adorarmos na beleza da tua santidade, para te buscarmos, Senhor, espírito e verdade, verdadeiramente adorando, honrando, Senhor, os teus mandamentos. Muito obrigado também pela oportunidade, Senhor, de passar a mensagem nesta manhã. Que o Senhor seja comigo neste momento, que o Senhor seja com cada um de nós aqui, que os teus anjos também estejam conosco, não apenas nos protegendo, mas também nos ajudando no entendimento da tua palavra. Concede-nos o teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Família é um projeto de Deus. Você provavelmente já ouviu essa frase, várias vezes, e a gente também entende que a família ela foi estabelecida lá no Jardim do Éden, juntamente com o sábado, né? Foi instituído lá no Éden, na criação. Ou seja, as duas instituições sagradas que Deus santificou e abençoou, porque lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, é dito que Ele os abençoou. E Ele nos deu também, além disso, o dom, a graça de concedermos vida, porque através da união do homem com a mulher é concebida também a vida. Talvez até por isso o ódio de Satanás seja maior, né, contra as famílias, né? Porque Deus concedeu a nós aquilo que não concedeu aos anjos, né, que é a procriação. E as famílias elas vêm sendo realmente muito atacadas, assim como vem sendo atacado também o sábado. Agora, por que Deus criou a família? Por que esse projeto? Para que fosse uma bênção para a humanidade. A nossa família foi instituída por Deus para que seja uma bênção na sociedade. Porque é na família que a gente começa que a gente aprende, né, o amor altruísta, ou seja, aquele amor que não quer nada em troca. Aprende a lei do céu, que é a lei do serviço, a lei da abnegação, a lei de serviço ao próximo, sem esperar nada em troca, apenas por amor, querer o bem da pessoa. Isso é possível se nós estivermos ligados a Cristo, porque toda boa dádiva, ela provém de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não tem, Deus é amor. Então, se quisermos amar de fato as pessoas, não no sentimento carnal,
Porque o amor carnal, ele anda lado a lado com o ódio, né? A gente vê aí casais que se separam e o marido vai lá e mata a esposa, e às vezes vice-versa. Ou seja, é um amor carnal, né? O amor de Deus não, porque realmente quer o bem. Na primeira carta aos Coríntios, diz o seguinte, né, a partir do verso 4. Primeiro, Paulo, no capítulo 12, ele sai falando sobre os dons. E ele exorta a igreja a buscar os melhores dons. Quantos aqui estão buscando os dons que Deus tem para entregar ao seu povo, por meio do Espírito Santo? Isso é uma coisa que a gente tem que estar buscando, né? Buscar o batismo do Espírito Santo e assim nos conceder os melhores dons. Mas aí ele fala que vai lhe passar a mostrar um caminho sobremodo excelente, que realmente é o caminho do amor. Porque o maior dom realmente é o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não poderá ter amor de fato, o amor genuíno, o amor que provém de Deus, assim como Cristo nos amou. A partir do verso 4, ele vai dizer o que é o amor. 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor ele pode acabar na pessoa, se ela de fato não estiver ligada a Cristo, mas o amor nunca acaba, porque o amor é Deus. Tudo que foi falado aqui está se referindo a quem? A Jesus Cristo. Ele é o amor. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Portanto, o que é o amor? O amor é Jesus. Deus é amor. O amor não é um sentimento carnal, o amor é querer o bem. Deus nos ama e nos dá o dom e a oportunidade de desenvolver esse amor ao nos dar uma família. Porque é na família que se aprende e se ensina a amar e a perdoar. A pessoa, quando ela começa a namorar, eu não sei quanto se lembra do tempo de namoro, pelo menos o meu eu me lembro, tudo que eu via, eu pensava na minha namorada, que hoje é minha atual esposa. E quando você se casa, o correto, divinamente, o propósito de Deus é que essa intimidade, esse relacionamento, esse amor cresça. Mas parece que ele vai se esfriando. Porque passa aquele sentimento carnal que é a paixão, as pessoas vão envelhecendo. Tem um ditado até que diz o seguinte, que a mulher casa querendo que o homem mude, e ele não muda. E o homem casa esperando que a mulher não mude, e ela muda. Por quê? Porque a mulher, eu não sei se esse ditado é correto. Eu, pelo menos, eu acredito um pouco. Porque a mulher, ela vê os defeitos do marido, do namorado, do noivo, mas ela, o amor é tão grande que ela se decide, não, vou casar. E aí quando o caso que começa a conviver, aí os defeitos vão começando a incomodar, né? Mas enfim. Então na família nós aprendemos a nos doarmos e servir uns pelos outros sem nada em troca. Quando você casa, você agora passa a realmente viver pelo outro. Os seus interesses também é o interesse do cônjuge e vice-versa. Por isso que a Bíblia fala que é uma só carne. As pessoas pensam que aquilo ali está associado só à questão sexual, mas é muito mais profundo do que isso. O ato sexual em si realmente é uma coisa sagrada, é uma coisa santa. Só deve ser feito realmente após o casamento e durante o casamento, não fora do casamento. Mas é mais profundo, tem que ser uma conexão mais profunda, de mais intimidade. Quanto mais você conhecer o cônjuge, você deve procurar realmente amar, né? Deve haver um crescimento, um amadurecimento espiritual. E quando você tem filhos, aí você passa a viver verdadeiramente. Se já vivia em prol de outra pessoa, você passa a viver agora em prol realmente dos filhos, né? Você passa a querer que tudo se vá bem na vida dele, passa a querer que realmente a sua preocupação agora é com os filhos, né? Não esquecendo do cônjuge. Tem gente que coloca os filhos em primeiro lugar, não pode. Cada um tem o seu lugar, né? A sua ocupação.
dentro da família. E aí os filhos aprendem a obedecer, respeitar as autoridades, respeitar o próximo, tudo dentro do lar. Os filhos devem servir aos pais, não ao contrário. Né? Tem mãe que não deixa a criança fazer nada. Depois que a criança vai crescendo, vai ficando maior, que ela não vai querer fazer mesmo. Né? Ele não foi ensinada desde criancinha. 2 anos de idade você já pode ensinar a criança a lavar o seu próprio prato. O prato de plástico, né? Não vai quebrar. Você fica ali com ela ajudando, vai ter que ter o quê? Paciência, porque vai ser lento, vai ser devagar. Mas tudo isso a gente vê que é realmente o propósito de Deus, o projeto de Deus. Né? Você vê que Moisés, a mãe dele, ela cuidou dele durante 12 anos. E realmente ela serviu a Deus ali com um propósito naquele ministério que Deus deu às mães de lapidar, ajudar a transformar o caráter da criança, né? Ser fiel a Deus, ser leal a Deus, independentemente das circunstâncias. Né? Porque Moisés, aos 12 anos, podia perguntar: se Deus é tão poderoso e nos ama tanto, por que a gente ainda vive nessa situação? Né? Não nos libertou. Mas ela fez um trabalho tão grandioso, tão perfeito, diga assim, que quando ele cresceu, ele não se apartou do seu povo e nem do seu Deus. Então os filhos, eles aprendem o respeito, a obediência, eles aprendem a servir sem nada em troca. Os filhos, eles devem servir aos pais desde cedo, devem assim aprendendo a ser úteis à sociedade. Respeitar o irmão, a irmã, porque é no lar, respeitando a mãe, respeitando o pai, os irmãos, que ele vai ali sendo lapidado também para ele ser um bom quê? Um bom marido, uma boa esposa. E cabe realmente aprender isso dentro do lar. Lá em Salmo 127 diz, né, que em vão trabalham, né, se o Senhor não edificar o lar. Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar no nosso lar, se a gente não buscar Deus realmente de fato, em vão será o nosso trabalho. O lar, ele deve ser um pedacinho do céu, um lugar de refúgio, um lugar de descanso, onde a criança ou o jovem, né, chega em casa e tem prazer em estar em casa, em estar com os pais, né? Não ser aquele lá atribulado. Né? Os pais, eles devem ter tamanha intimidade com os filhos, que os filhos, eles têm que desabafar seus problemas com os pais, não na rua. Quando os filhos são crianças, né, tudo eles confiam nos pais, né? Tudo eles perguntam aos pais. Tudo quer saber o que o pai acha, a mãe acha. Quando vai crescendo, começa a se entender por gente, começa a saber mais um pouco, aí já começa a desprezar o conselho dos pais. Mas não deve ser assim, né? Então Deus estabelece a família para que aprendamos a viver a lei do céu, como já foi dito, a lei de serviço, da abnegação, para assim sermos uma bênção para a sociedade. E assim termos altruísmo, empatia também com os outros. Muitas mães hoje sofrem por causa de filhos que estão afastados e filhos que estão nas drogas, seja fora da igreja ou seja dentro da igreja. Quando a gente tem esse amor de Cristo habitando em nós, então a gente sente empatia, não apenas pelaquela mãe, pelo aquele pai que está sofrendo com aquele filho, mas pelo próprio filho que está ali, porque muitos dizem: não, mas o pecado é uma questão de escolha. Falar é fácil, mas Jesus, ele não considerou essa questão da escolha. Satanás também disse a Cristo: tu vai morrer por aquele povo, aquele bando miserável, que vai te rejeitar, vai te negar. Mas Jesus, ainda assim, sabendo de tudo que iria acontecer com ele, e sabendo como a humanidade seria ingrata, Jesus ainda assim decidiu morrer por cada um de nós, porque ele nos amou. Então, quando a gente vê um drogado, um viciado, a gente tem que sentir pena, porque ele está acorrentado nas garras do inimigo, através do vício. E tendo empatia, a gente deve fazer o que queria que os outros nos fizessem no lugar da gente: orar por eles, jejuar por eles, que era exatamente o que Cristo faria. A Bíblia diz aqui, a gente começou a ler em Coríntios, que Paulo falava dos dons e falava também acerca dos melhores dons, né? E no final ele começa a falar do amor, e ele diz: quando eu era menino, verso 11, 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Quando a gente não conhece a Deus, a gente vivia como ovelha desgarrada.
Mas depois que a gente conhece a Deus, que entrega a vida a Jesus, que passa pelo batismo, a gente passa a crescer espiritualmente. Porque existe os cristãos maduros na fé e existe os cristãos que são meninos na fé ainda. E aquele que é maduro, ele não condena os meninos, ele ajuda os meninos a crescer. Então assim também é conosco, a nossa fé deve crescer na medida e na estatura de Jesus Cristo. Porque o propósito do Espírito Santo, depois que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é sermos semelhantes a Cristo. Então nós temos que ter uma intimidade tão grande com Cristo que a nossa mente tem que ser a mesma mente de Jesus. 144.000 fala ali que eles têm o nome do Pai e do Cordeiro na fronte, exatamente por causa disso. Porque eles refletem o caráter de Cristo, eles têm compromisso com Jesus. E o que é que Jesus faria se soubesse de uma mãe aqui da igreja ou de outra igreja distante, com o filho nas drogas, passando por dificuldade, roubando coisa em casa? Jesus com certeza oraria e jejuaria pelaquela criança, por aquele jovem. Muitas vezes também já é um homem, né? Já é um homem feito. A maioria das pessoas, elas vivem sofrendo, vivem buscando a aprovação das pessoas, porque não compreendem qual o propósito de Deus ao estabelecer a família. E não entendem o seu papel dentro da família. Seja pai, seja filho, irmão, etc. Não entende qual a maior necessidade, inclusive das famílias, que é Jesus. Seja a pessoa que já é convertida, seja a pessoa que não é convertida, se elas compreendessem que a sua maior necessidade é Jesus, o mundo realmente seria outra, a vida dela seria outra. Pessoas que muitas vezes sofrem por coisas, dentro da igreja, pelos pedidos de oração, coisas assim, não digo que não são importantes, né? Mas são coisas da rotina, né? O marido que não está na igreja, o filho, um problema de um salário atrasado, né? E esquece realmente de colocar Deus em primeiro lugar, e os problemas vão engolindo ela de tal forma que ela não se envolve na obra, não se envolve na obra da salvação, não tem prazer de orar intercessoriamente pelo próximo, porque deixa os problemas que vão engolindo. Mas se ela compreender que realmente Jesus é a sua maior necessidade e que ela deve realmente viver como Jesus vivia, ou seja, Jesus morreu na cruz para que nós vivêssemos a vida dele. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a vida dele. Nós tivemos essa compreensão, a nossa vida realmente será transformada. Jesus, ele supre todas as nossas necessidades, inclusive a necessidade de termos uma família. Muitas pessoas, na maioria jovens, né, eles procuram um lugar, um pertencimento, né, uma tribo, algum grupo que eles possam pertencer. Por isso que você vê aí também gente que faz parte de torcida organizada, gente que faz parte de algum outro grupo, né, na sociedade, porque eles procuram algum tipo de pertencimento. Se eles compreendessem que eles pertencem a Jesus, eles se dariam por satisfeitos. A mesma coisa somos nós, né? Jesus disse a Pedro, né, que nós ganharíamos, aquele que servia a Cristo, nós ganharíamos muitas casas, famílias, né, tanto nessa vida como no porvir. Isso aqui é uma família, né? Nós temos a nossa família de sangue, nós temos a nossa família da igreja, e se ainda assim nós formos rejeitados pela família de sangue e pela família da igreja, Jesus supre todas as nossas necessidades. E nós fazemos parte da família celestial. Lá na primeira carta de João, no capítulo 3, abra sua Bíblia lá perto do Apocalipse, veja que coisa maravilhosa. 1 João capítulo 3. Devemos ser gratos a Deus pela família que Ele nos deu, independentemente dos problemas, dos tumultos que tenhamos. É uma oportunidade, cada problema, cada dificuldade, é uma oportunidade de nós nos apegarmos e termos mais comunhão ainda com Cristo. Deus, Ele procura, através das dificuldades, né, lapidar o nosso caráter e nos trazer para mais junto dele. E quanto mais nós orarmos pelo próximo, mais seremos abençoados, porque mais teremos o nosso caráter semelhante ao de Cristo. Assim foi como Jó, né? Jó orava pelos seus amigos e Deus o abençoou grandemente. Assim era Jesus, né? Jesus sempre orando pelo próximo, sempre orando pelo seu semelhante.
nunca reclamando, nunca murmurando, porque meu marido isso, minha esposa aquilo, meu filho assim, meu filho assado. Lembrando que as palavras têm poder. Eu vi um testemunho nisso. Tem uma irmã que está com filho nas drogas, né? E ela é lá de Casa Amarela. E aí eu e o irmão Avanilson fomos lá fazer a visita, orar por ele não quis a oração. Mas enfim, a gente foi. Fizemos a nossa parte, ficou com irmãos orando. E teve um irmão que disse que não ia, né? Porque ele não merecia. Ou seja, está com a mente ainda carnal, não está com a mente de Cristo. Mereceu ou não, ninguém merece. E nós merecemos realmente a condenação do lago de fogo e enxofre. Porém, Jesus nos criou para nos dar a vida eterna. O lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. E aí nisso, eu estava vendo um testemunho de um pastor, que ele não era adventista, mas ele contava os problemas que ele teve na casa dele, na infância. O pai viciado em álcool, batia na esposa, batia nos filhos. Ele cresceu naquele lar, né? Ele cresceu se sentindo não amado pelo pai. Só que a mãe dele sempre dizia que o pai dele era bom, que só agia daquela forma por causa do álcool. E ele não conseguia acreditar naquilo ali. Ele se converteu logo cedo, o pai continuou com seus problemas, até que o pai ficou enfermo, acamado, precisando de cuidados, né? E a mãe cuidava, e o pai era tão ruim, e quando a mãe chegava para dar o prato de comida, quando ela dava as costas, ele jogava o prato dela. E ele vendo aquilo dali. E ela sempre dizendo, seu pai é bom, ele só é assim por causa do vício. Eu não lembro agora ao certo como foi que ele se converteu, não sei se foi alguém que foi lá pregar para ele, alguém específico, mas ele se converteu. E pediu perdão a todos, viveu ainda, se não me engano, 1 ano, e depois faleceu, né? Mais vezes, as palavras têm poder, ela sempre dizendo, seu pai é bom, seu pai é bom, e aguentando todo aquele sofrimento, como diz lá em Coríntios, né? O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Tem que ter realmente muita fé, tem que estar muito apegada realmente a Cristo, para suportar as coisas que eles passaram, né? Então a gente deve dizer palavras de bênção, não palavras de maldição, contra qualquer pessoa que seja dentro da nossa casa ou de fora, né? A gente deve realmente abençoar e ter essa certeza que nós fazemos parte da família celestial, certo? E Deus nos colocou naquela família porque tem um propósito, é o nosso ministério, né? É gastar tempo realmente em oração pelaquela pessoa. Jesus, Pedro, né? João, ele foi chamado, ele se auto-titulou na verdade o discípulo do amor, o discípulo amado, porque ele via como era Jesus, ele via a vida de abnegação de Jesus, Jesus orando, jejuando pelas pessoas, e ele decidiu que queria ser realmente igual a Jesus. Ele se intitulou que era o discípulo do amor. Então, é um privilégio, seja qual for a família que você estiver, o problema que você estiver passando, é um privilégio, porque Deus vai querer lhe usar para libertar aquelas pessoas. Porque se você não orar por sua família, quem é que vai orar? Então, é um privilégio você fazer parte realmente do plano da salvação. No santuário celestial existem 24 anciãos. Nós acreditamos que são seres humanos que estão ajudando a Cristo no ministério do seu sacerdócio. E assim nós devemos, como uma nação santa, um povo escolhido, propriedade peculiar de Deus, ajudar Jesus também no plano da salvação. E tudo começa com joelho no chão e oração. Amém. E aqui, falando da família celestial, né, João diz, né, 1 carta de João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Jesus disse que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é do Espírito, ou seja, provém realmente de Deus. Deve haver um novo nascimento. Pessoas se convertem às doutrinas, mas não se convertem a Jesus. Não nasceram de novo. Não são tolerantes. Qualquer erro já quer descer fogo do céu, como havia João, né? Como João disse certa vez, porque não quiseram deixar Jesus entrar na cidade. E Jesus disse, não sabeis de que espírito sois. Mas João compreendeu perfeitamente que ele fazia parte do Espírito Santo. E ele mudou ali a sua atitude. Verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
Você só vai ver Jesus, realmente, de fato, se você realmente estiver buscando santidade. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Quando Jesus vier num abrir e piscar de olhos, nós teremos nosso corpo transformado e glorificado, e o caráter totalmente semelhante ao de Cristo. E o verso 3 diz: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como ele é puro. Então nós devemos nos purificar. Um dos processos de purificação que Deus usa são os problemas, as dificuldades, as provações. Por quê? Porque infelizmente nós só aprendemos realmente na dificuldade. Eu não sei se todo mundo aqui é adventista do sétimo dia, se todo mundo aqui é batizado, mas o convite é para todos. Todos, independentemente da família que tem, é chamado a fazer parte dessa família e principalmente da família celestial. Por meio de Jesus Cristo, você agora também é filho de Deus. Deus, quando olha para você, Ele olha como se estivesse olhando para o próprio Filho quando esteve aqui na terra. Ele não olha para você segundo os seus pecados, segundo as suas falhas, mas Ele olha conforme Cristo, os méritos de Cristo. Enquanto nós achamos o drogado, não vou lá não, eu oro em casa, não vou sair daqui para a Casa Amarela para orar por ele não, porque ele não merece. Enquanto a gente pensa dessa forma, Cristo está dentro do Pai, mostra nas marcas na mão, meu sangue, a favor da mãe desesperada e a favor também daquele homem que está escravizando. Então Deus instituiu a família para aprendermos a desenvolvermos o amor de forma altruísta, mais uma vez repetindo, seguindo a lei do céu, a lei do serviço em prol do outro, em prol da salvação. Tudo que Deus criou com um propósito, que é para glorificá-lo. E nós glorificamos a Deus servindo também ao próximo. Em Efésios, no capítulo 3, Efésios fica ali depois de Coríntios, veja qual era o privilégio de Paulo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele tem uma citação interessante aqui no capítulo 3. Deveríamos ter esse mesmo prazer que Paulo tinha. Paulo abandonou os seus status, que ele tinha, sua fama, seu prestígio que tinha no Sinédrio, para ser discípulo de Cristo. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por qual causa Paulo se põe de joelhos e ora pela igreja, o verso 19 no finalzinho, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando eu oro pedindo a Deus que abençoe tal pessoa, eu sempre digo ao Senhor, toda vez que eu pedir que abençoe alguém, porque são muitos nomes para a gente orar e a gente tem vez que não cita todos os nomes, e todas as dificuldades, mas resumindo, a bênção de Deus, eles conheçam a verdade, que eles se entreguem a Ti, que aceitem a salvação, e sejam realmente cheios de toda a plenitude, como diz aqui Paulo, toda a plenitude de Deus. Pode haver bênção maior do que esta, ser cheio de toda a plenitude de Deus, ser parte da família de Deus, servi-lo e ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Que bênção maior poderia ser essa? Apocalipse fala dos serafins que estão diante de Deus e não tem distância de dia e de noite, ou seja, servindo a Deus. Daniel, Dario disse, um rei pagão, ele percebeu que Daniel era diferente, e ele disse: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ou seja, o viver de Daniel, ele dava louvor a Deus. Ele não servia a Deus apenas quando ele ia dar estudo bíblico, quando ele ia visitar uma pessoa.
mas a vida dele é uma vida realmente íntegra, preocupado com os interesses de Deus. Uma coisa é certa, quando nós cuidamos dos interesses de Deus, Deus cuida dos nossos. O propósito da família cristã é sermos uma bênção para a sociedade, para a igreja e para o lar, refletindo o caráter de Cristo. Esse é o projeto de Deus. Né? Então, quando você ouvir falar família, projeto de Deus, você se lembra disso. Né? Que, repetindo, o propósito da família cristã é sermos uma bênção para a sociedade, para a igreja, para o lar, refletindo o caráter de Cristo. E lá em Filipenses, no capítulo 2, a última passagem, Filipenses 2, está aí pertinho de Efésios. Vira algumas páginas, já chega em Efésios. Filipenses, a minha vida são duas páginas, duas folhas. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele está voltando, né? É uma expressão para dizer que o tempo está próximo, né? Não é que ele saiu do céu e ainda está demorando 2.000 anos para chegar, 2.000 anos, mas é uma expressão para dizer que o tempo está próximo. Nós só esperamos Jesus durante o quê? Uma vida. O dia que nos pertence é o dia de hoje. Nós não sabemos se o que pode nos acontecer ao sair daqui da igreja. Então o tempo de servir Jesus é hoje, o tempo de entregar a vida a Jesus é hoje. O tempo de crescer espiritualmente, se consagrar a Deus e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é hoje. Porque, como já foi dito, quando Jesus vier, como João disse, se você não se purificar, não buscar se purificar, você vai ficar para o fogo. Então, que tenhamos isso em mente, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Procurar os melhores dons, como Paulo fala, mas todavia o caminho de modo mais excelente, que é o amor de Jesus. Você foi salvo para salvar. Se você faz parte da família do céu, você foi salvo para salvar. Eu não sei qual a obra que Deus designou a você, mas eu sei de uma coisa: tudo começa com o joelho no chão e oração, consagração. Então, se você é daquele que reclama e pergunta a Deus até quando, por que isso, por que aquilo, pare de reclamar, pare de murmurar, glorifique a Deus no teu viver. Nós temos a promessa: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. Mas devemos parar de reclamar e nos envolver na obra da salvação, levando uma vida realmente de comunhão com o Espírito Santo, para assim termos a mente de Cristo e viver a vida que Cristo viveu aqui nesta terra. Convido aos irmãos a se pôr de pé para fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado mais uma vez, meu Deus, por estarmos aqui reunidos nesta manhã de sábado, ensolarada, sentindo, meu Deus, o calor do sol, o calor também das pessoas. Grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelas tuas bênçãos, pelos livramentos, pela família que o Senhor nos concedeu, pela família da igreja e por fazermos parte da família celestial. Possamos, Senhor, olharmos agora para as situações de outro modo, olharmos realmente pelos olhos de Jesus Cristo. Termos, Senhor, a unção do Espírito Santo, buscarmos essa unção diária, buscarmos, Senhor, ter os nossos lábios purificados, Senhor. Buscarmos, Senhor, realmente a unção do Espírito Santo, para que o Senhor unja os nossos olhos, para que venhamos a olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Que o Senhor unja a nossa língua, para que venhamos a proferir apenas palavras que abençoem, palavras, meu Deus, que edifiquem
palavras que te exaltem, palavras que te louvem, Senhor. Seja pessoalmente, ou seja pelas redes sociais. É muito fácil nas redes sociais a gente falar coisa que não convém, mas o cristão ele não deve ser assim. Então que o Senhor nos ajude, perdoe os nossos pecados, Senhor, e que esteja sempre na nossa mente esse privilégio e essa responsabilidade prazerosa que é fazermos parte do plano da salvação e assim servir a Ti continuamente e glorificar e exaltar o Teu santo nome através do nosso viver. Batiza-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo e em nome de Jesus nos diz, Senhor, o que queres, Senhor, que façamos. O que queres que façamos. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos, Senhor. Amém. Amém.